Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Martins, sou enfermeiro, estudante de medicina e no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre Trypanosoma cruzi, o carinha que causa essa doença aqui, ó, doença de Chagas. E no vídeo de hoje a gente vai estar entendendo um pouco sobre o ciclo desse protozoário e como é que ele se apresenta aí. Então, começando para falar um pouco desse Trypanosoma cruzi, ele se apresenta em três versões dentro do ciclo, dentro do processo, né? A primeira versão que eu vou estar falando aqui é a tripomastigota. Tem a amastigota e tem a epimastigota. Certo? Então, o Trypanosoma ele se apresenta nessas três versões aqui, ó. E a gente vai estar falando um pouquinho da característica de cada um. Lógico, obviamente, o vídeo vai ser breve, então para isso não vou abordar todas as características, mas as características mais importantes. E começando aqui pelo tripomastigota, ela é a versão infectante. Ela é a versão onde causa a infecção, tanto no ser humano, quanto também no mosquito, que se chama barbeiro. E a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. A tripomastigota, além de ser infectante, ela é a mais móvel também. Vou colocar aqui como que se ela fosse... tem maior mobilidade. Vou botar aqui mobilidade. Vou desenhar ela aqui. É basicamente assim. A mastigota, ela tem a característica reprodutiva. Mas tem uma especialidade aqui que a reprodução dela acontece na célula humana. A mastigota ela tem baixa mobilidade, ou quase zero, mas ela se move um pouco. Vou estar desenhando ela aqui, ela é mais redondinha assim, ó. E ficou aqui, por último, a epimastigota. Aqui, a epimastigota tem como principal característica a reprodução também. Mas no barbeiro, a mastigota tem reprodução ativa no ser humano e a epimastigota tem ação reprodutiva no barbeiro. Ela não é infectante. Se a pessoa contrair a epimastigota, não se infecta, porque ela não tem essa característica infectante. Ela é móvel, mas não tão móvel também. Coloca aqui mobilidade. Mas não tão móvel quanto a tripomastigota. E ela tem seu formato mais ou menos assim, ó. Ela é redondinha, mas não tão redonda quanto a mastigota. E então, como que funciona o ciclo? A pessoa que está contaminada com a tripomastigota, vou desenhar aqui uma pessoa. Não liga pro meu desenho não, viu? E vou desenhar aqui um mosquito. O rabo do mosquito aqui, olhinho, boquinha. E o bico do barbeiro. O barbeiro vem e pica a pessoa, certo? Então, a transmissão do tripomastigota não se dá através da ação da picadura aqui do mosquito no ser humano,
Mas após o mosquito picar a pessoa, ele defeca. E defeca bem próximo, vou estar colocando de azul aqui, bem próximo aonde foi realizada a incisão aqui através da picadura do mosquito. E a ação da pessoa é coçar a ferida, trazendo essas fezes para o local de incisão da picadura e fazendo assim a contaminação desse ser humano aqui através das fezes do barbeiro que adentra aqui ao ferimento da picadura do mosquito. E chegando na corrente sanguínea, vamos dizer que isso aqui seja um vaso, o tripomastigota, que é a fase infectante do Trypanosoma cruzi, chega até a corrente sanguínea. Vou botar aqui vaso sanguíneo. E após o tripomastigota chegar ao vaso sanguíneo, as células de defesa do nosso corpo, que eu vou representar aqui como essa bolinha marrom, que normalmente são os macrófagos, entra em ação e fagocita esse tripomastigota. E o que acontece? Dentro do macrófago, vamos dizer que aqui seja um macrófago, esse tripomastigota passa a ser a mastigota, porque a mastigota ela é a fase reprodutiva humana. Então, dentro dos macrófagos, o tripomastigota ele passa a ser a mastigota e começam a se reproduzir dentro dos macrófagos. Essa reprodução aqui é através da reprodução binária. Então, após o amastigota se reproduzir dentro do macrófago, eles passam por um processo e retornam a ser tripomastigota. É como se fosse uma maduração dentro da célula de defesa do ser humano. Por quê? Porque o amastigota ele não é sua forma infectante. A forma infectante é só o tripomastigota. Então, após essa transformação do amastigota dentro da célula dos macrófagos, que eles viram tripomastigota, esse macrófago ele se rompe. E esse tripomastigota, que está dentro da corrente sanguínea, se reproduziu e volta de forma tripomastigota. Certo? Então a gente já falou aqui, a gente já entendeu o processo do tripomastigota e do amastigota. E o epimastigota? Como é que ocorre? O que acontece? Então, dentro do macrófago, esse amastigota já se reproduziu e se transformou novamente em tripomastigota. A célula macrófago se rompeu e todo esse tripomastigota aqui está na corrente sanguínea, certo? Então, aqui dentro da corrente sanguínea, esse tripomastigota ele pode atingir inúmeros tecidos, inúmeros órgãos. O barbeiro que não está infectado, vamos voltar aqui para o barbeiro. Esse barbeiro aqui está infectado. Agora vamos pegar esse mesmo barbeiro aqui. Esse mesmo barbeiro, eu vou copiar ele aqui. E vou colar ele aqui. Esse mesmo barbeiro aqui, eu vou colocar aqui que ele não está infectado. Certo? Aí esse barbeiro aqui,
vem aqui na pessoa que está infectada e pica essa pessoa, sugando o sangue, certo? Para se nutrir. E com isso, os tripomastigotas adentram o organismo do barbeiro. Só que, quando esse tripomastigota chega dentro do barbeiro, ele se transforma em epimastigota. Então ele chega aqui como epimastigota, certo? E ele começa a se proliferar também, a se multiplicar de forma binária. Certo, Márcio? E como é que ele sai? Porque se agora ele está infectado, como é que ele sai para o corpo humano para infectar? Esses epimastigotas aqui, ele vai para a porção mais distal. Vamos dizer aqui, vou colocar de vermelho e verde. Porção mais distal do seu intestino e se transforma em tripomastigota, certo? Aqui, epimastigota. E aqui, tripomastigota. Então, após ele virar tripomastigota aqui, o barbeiro pica a pessoa. Aqui o barbeiro pica a pessoa, defeca bem próximo, porque ele é pequeno, pequeno assim, em comparação à distância entre a picadura e as fezes. Então ele pica, e ao mesmo tempo que ele pica, ele vai se enchendo de sangue, se enchendo, e chega um momento que ele fica tão gordinho que ele defeca próximo. E a pessoa vai com a mão, coça, porque dói, e faz com que as fezes adentre o ferimento e caia na corrente sanguínea. Essa infecção pode ser desta forma, ou pode ser também através de que a pessoa, após ela ser picada, ela coça o ferimento e leva aos olhos, ou leva à boca. Se esse tripomastigota tiver acesso a qualquer mucosa do ser humano, ele tem a capacidade de infectar esse ser humano e, consequentemente, gerar a doença de Chagas. Lembrando que, após a infecção, existe uma porcentagem para a pessoa desenvolver a doença de Chagas, que é de 0 a 20% de chance de desenvolver essa patologia, que é a doença de Chagas. Existe também um sinal bem característico quando acontece que a pessoa ela leva a mão ao ferimento, coça e leva aos olhos. Existe um sinal, que eu vou estar colocando a imagem aqui para vocês verem, que é chamado, coloca aqui de verde. Esse sinal, ele é chamado de sinal... Ficou muito pequeno. Ele é chamado de sinal de Romana. Vou estar tentando colocar aí uma imagem desse sinal para ficar mais ilustrativo. Outra coisa, outra porcentagem aqui que pode acontecer, aqui eu coloquei para a doença de Chagas, que é de 0 a 20. Existe também uma porcentagem para que esse Trypanosoma cruzi atinja o sistema digestivo e pode ocasionar diversas patologias e até mesmo processo cirúrgico, porque distende o sistema digestivo e fica muito grande mesmo. E essa porcentagem para que ele chegue lá no sistema digestivo é de 0 a 10%. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a forma mais ilustrativa que eu trouxe aqui sobre o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Eu não quis abordar muito a doença de Chagas,
Posso ser que eu faça um outro vídeo falando sobre a doença de Chagas, mas o ciclo dele é basicamente esse aqui. Trouxe as informações mais pertinentes, as informações que mais caem nas provas, nos vestibulares, no Enem e nas provas específicas aí da área de saúde. E espero que vocês tenham gostado, beleza? Tamo junto, fica com Deus e até a próxima!